A graça e a paz, povo de Deus. Mais uma vez nós estamos aqui para podermos assim glorificarmos e exaltarmos o nome de Jesus. Meus amados irmãos, em primeiro lugar, gostaria de desejar a todos um bom dia da parte de Deus. Hoje é dia 1º/7 de 2026, chegamos aí então no mês de julho de 2026. São exatamente aí 10 horas e 22 minutos da manhã. Que o Eterno abençoe a sua vida. Em segundo lugar, gostaria de desejar a todo um shalom. Meus amados irmãos, hoje eu trago aqui mais um estudo da parte de Deus para assim podermos estar edificando a nossa vida. Desde já, você que tem Bíblia, abre ela comigo no Salmo de números 147. Louvado seja o nome do Senhor, para que assim possamos estudarmos a palavra de Deus. Salmo números 147. Louvado seja o nome do Eterno. Glória seja dada ao Senhor. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a onipotência de Deus. Mas como é de costume, faremos aqui uma oração específica para que assim o Eterno se faça presente em nossas vidas. Amém? Pai, queremos te agradecer pelo nosso deitar, pelo nosso levantar, por mais um mês que o Senhor nos concede a chegar, que é o mês de julho. E que o Senhor, na manhã desse dia, ó Pai, venha assim poder nos ensinar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Seja fel, seja mel, eis-nos aqui, Pai, para receber, Pai, a tua correção. Muito obrigado por tudo que ter feito na nossa vida e por tudo que o Senhor há de fazer, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus amados, pegue a sua Bíblia comigo e abre ela comigo no livro de Salmo de número 146. Vemos aí que Salmo é composto de oração. Salmo é composto de hino. Salmo é composto de ação de graças. Salmos tem versículo e capítulo pedindo ajuda. Então nós vemos que o livro de Salmo, né, é algo de tão interessante. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a onipotência de Deus. Nós sabemos que Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece passado, presente e futuro. Quando eu me deparo com o Salmo de número 147, vemos aqui um hino exaltando o nome do nosso Criador. O Salmo vai começar a dizer assim, ó: louvai ao Senhor, quão bom é cantar louvor ao nosso Deus, que é agradável e decoroso é o louvor. O Senhor que edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e cura as feridas. Glória a Deus. Conta o número das estrelas, chama toda pelo seu nome. Grande é o Senhor, o nosso Senhor é de grande poder. O seu entendimento não tem limite. O Senhor eleva os humildes, mas abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor ação de graça, cantai louvores ao som de harpa, o nosso Deus. Ele é que cobre o céu de nuvem e que prepara a chuva para a terra e faz produzir erva sobre os montes. Ele dá aos animais do seu sustento, e os filhos dos corvos, quando clamam famintos,
Não se deleite na força do cavalo, nem se agrada na equidade dos homens. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam no seu constante amor. Louvai ao Jerusalém ao Senhor, louvai ao Senhor, ao teu Deus, pois ele fortalece as trancas das tuas portas e abençoa os teus filhos que lá habitam. Ele concede paz aos teus termos e te farta com o melhor do trigo. Envia o seu mantimento à terra. A sua palavra corre velozmente. Ele espalha leve como lã e espalha geada como a cinza. Ele lança o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e o gelo derrete. Faz soprar os ventos e as correntes de água. Mostra a sua palavra a Jacó e as suas leis decretou a Israel. Não fez nenhuma outra nação. Ele não conhece sua lei. Louvai ao Senhor. Eu quero aqui, irmão, dar um tema para esta mensagem. Não há barreiras para o nosso Deus. Talvez nós estamos passando por algum momento difícil de nossas vidas, por algum momento de necessidade. Mas a palavra de Deus vai dizer em Lucas capítulo 1, versos 37, porque para Deus nada é impossível. Não há nada impossível aos olhos do nosso Deus. Não há nada impossível aos olhos do nosso Criador. Ele é rei e fora dele não há nenhum outro Deus. Deus soberano, Deus teofano, tem o universo na palma de suas mãos, como diz o livro de Salmo. Quando eu me deparo com este texto, eu quero aqui falar sobre a onipotência de Deus. A onipotência é um atributo pelo que Deus pode tudo. Deus comanda céu, terra, mar e Deus dá ordem até sobre o inferno. Então nós podemos ver aqui a obrigação de quem é servo é se declarar para Deus, porque nós somos filhos de Deus. Salmo, coleção de hinos de Israel. Vemos que Salmos ele é um livro que foi escrito por diversos autores de um período de 800 anos, né? Se tem diferentes tipos de salmo: hino de louvor, oração pedindo ajuda, proteção, salvação, pedido de perdão, canção de agradecimento. Louvai ao Senhor. O versículo 1 vai começar a dizer assim: louvai ao Senhor. Quão bom é cantar louvores ao nosso Deus, quão agradável decoroso é o louvor. A palavra louvor significa Halel, e o termo Senhor é atribuído como Adonai no hebraico. E podemos ver que o termo louvar no hebraico é Halel ou Terrilá. É usado para assim descrever uma adoração a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Existem 3 tipos de cânticos: o cântico mundano, o cântico físico e o canto espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Quão bom e agradável. A palavra agradável é colocarmos assim a necessidade de outras pessoas acima de nós. Quão grande e agradável e decoroso é o louvor. A palavra decoroso significa decente, educado, honroso, modesto, digno e honesto. Louvado seja o nome do Senhor. Então possamos aqui observarmos aquilo que Deus quer para nos passar.
Versículo 2 a Bíblia vai mencionar assim: o Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos. Senhor, mais uma vez o termo usado Adonai. E a palavra edificar é sustentar, do hebraico banar. Jerusalém, a palavra Jerusalém significa aí lugar de paz. A palavra congregar é se posicionar. No hebraico a palavra congregar é kahal, que é o reunir um grupo de pessoas. Dispersa é espalhado. Vemos aqui que o povo de Israel estava espalhado, porque estava acontecendo ali o cativeiro babilônico. Vemos aqui que o cativeiro babilônico, né, povo de Judá, quando foi levado para a Babilônia, foi cativeiro de Jerusalém, durou meio século, de 586 a 583 AC, que é antes da Era Comum. E o rei persa Ciro libertou. E nós vemos aqui que após a destruição de Jerusalém e do templo de Salomão, durou aí meio século, aí 50 anos. Como tem os textos bíblicos aí, Jeremias capítulo 29, versos 28, e Ezequiel capítulo 12, verso 7. 600 anos o povo era livre para tomar sua decisão, mas decidiram desobedecer a Deus e foram levados ao cativo, tudo por causa da desobediência. No versículo 3 a Bíblia vai mencionar: sara os quebrantados de coração e cura-lhe as feridas. A palavra sara significa a força, beleza. Quebrantado é aqueles que estão enfraquecidos, abatidos, sem forças. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui uma doença espiritual. Cura-lhe os feridos. Pessoas que estão machucadas na presença do Altíssimo. Porque o coração nada mais fala do que o sentimento. No coração do hebraico é lehab. Aqueles que se quebrantam diante de Deus, logo Deus se manifestará com a sua resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 4 diz assim: conta o número das estrelas, chamando a todas pelo seu nome. Isaías capítulo 40, verso 26. 1 Coríntios capítulo 15, verso 41. Tudo por causa de uma promessa que foi feita a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, né? E no céu tem, né, muitas estrelas que não se pode contar. Então à noite dá para ver mais de 6 bilhões de estrelas no céu, perante alguns estudiosos que falam sobre isso. Ninguém é doido, irmão, para poder ficar parando para contar as estrelas no céu, porque milhares e milhares e milhares. Versículo 5, a Bíblia vai dizer assim: grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento não tem limite. A palavra grande no hebraico é Gad. Senhor, mais uma vez o termo usado para Adonai. Então nós vemos aqui que a palavra não tem limite. É ali que pode unir um território. Entendimento, significado é pensar, compreender, avaliar, julgar. E nós vemos que a palavra entendimento ela vem do latim, que significa o quê? Reforçar, entender. Poder. Do grego a palavra poder significa dunamis. Dunamis. Do grego. Nós vemos aí que existe o poder político, poder econômico, poder social, o poder militar, poder de recompensa, poder de coerção, poder de competência, poder de legitimidade,
poder de informação, poder de persuasão. Mas o último poder e primeiro poder ninguém tem, que é o poder celestial. Deus, ele é onipotente e ele pode tudo. Versículo 6: o Senhor eleva os humildes, mas abate os ímpios até a terra. A palavra eleva é levar para o alto. Do hebraico é alahá, que é alto. A palavra abate, fala mata, diminui, né? Ímpio não tem fé, não respeita valores. Alguém que é cruel, aquelas pessoas que só vivem ofendendo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra humilde é a nave do hebraico, é aqueles que se reconhecem, porque a humildade nada mais é, irmão, do que o reconhecimento perante o Altíssimo. Vemos aqui que a terra fala de sepultura. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel para cumprirmos tudo aquilo que Ele nos prometeu. Então só depende de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 7, a Bíblia vai dizer assim: cantai ao Senhor em ação de graça, cantai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. A palavra cantai, né? Lai Yahvé, é cantai ao Senhor. Então, do hebraico, a palavra louvor é terrilim. Som fala de barulho. Vemos aqui a função de quem se reconhece perante a Deus, leva a Deus a nossa adoração. Deus quer uma igreja barulhenta, que se movimenta. Vemos que a harpa é símbolo de harmonia. Louvado seja o nome do Senhor. É um louvor a Deus de 10, que a harpa ela tinha 10 cordas. Uma harpa era símbolo de totalidade de Deus. A corda era feita de intestino delgado das ovelhas. Antigamente, ou seja, toda vez que tocamos a harpa, Deus tira toda a podridão. Vemos uma passagem tão interessante que quando Davi tocava a harpa, que era um instrumento de adoração, porque Davi era compositor, o espírito maligno na vida de Saúl fazia o que? Saía, porque a harpa tinha 10 cordas, representando assim a totalidade de Deus, atribuindo louvor e adoração ao nome do Eterno, Yeshua e Amashia. Versículo 8 diz assim: Ele que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e faz produzir erva sobre os montes. Então vemos aqui que o cuidado de Deus sobre a sua criação. Versículo 9: Ele dá aos animais o seu sustento, e aos filhos dos corvos quando clamar faminto. A palavra sustento farão para conservar, manter, alimentar e animar. A palavra clamar do hebraico significa gritar. Nós vemos aqui o que? O cuidado e a providência de Deus. Versículo 10: Não se deleite na força do cavalo, nem se agrada da agilidade do homem. A palavra deleitar, não sentir prazer nem satisfação, ou satisfação. A palavra força fala de capacidade de lidar com o desafio, superar as adversidades. Temos que aprender a lidar com nossos obstáculos, superar você e você ajudar pessoas, né? Nós vemos aqui, Deus não quer saber da sua agilidade, Ele quer saber se você vai fazer. A palavra agilidade fala de aparência, de exterior. Agilidade é a capacidade de se adaptar e responder à mudança de forma rápida, manter a eficiência, a eficácia, né? Louvado seja o nome do Eterno. Versículo 11, a Bíblia vai dizer assim: O Senhor agrada dos que o temem e dos que esperam no seu constante amor.
Mais uma vez o termo Adonai, né? Respeito. Agradar significa se satisfazer. Quando respeitamos a Deus, Ele se agrada, porque quem é filho espera no amor verdadeiro, porque temos a Cristo que nos satisfaz, né? Versículo 12. Louvai, ó Jerusalém, ao Senhor, louvai, ó Sião, ao teu Deus. Reconhecemos quem nós estamos servindo de fato. Versículo 3. Pois Ele fortalece as trancas das suas portas e abençoa os teus filhos que habitam. Vemos aqui livramento. Versículo 14. Ele concede paz aos teus termos e te dá fortaleza com o melhor trigo. Vamos aqui o cuidado de Deus. Termos é o limite. Irmão, tudo tem um limite para Deus. Deus só dá aquilo que nós possamos suportar. E não tem como suportarmos o processo sozinho. Nós só conseguimos suportar processo com Deus presente, clamando pela onipotência de Deus. Senhor, tu pode tudo. Senhor, tu faz tudo. Senhor, eu não aguento. Nas tuas mãos está o poder. Então me dá força para suportar. Porque eu creio no Deus onipotente. No Senhor tem todo o poder. E o Senhor pode tudo. Porque tu é o Shaddai. Tu és um Deus que é todo poderoso. Glória a Deus. Então nós vemos que o trigo faz o pão, né? O trigo amassado faz o pão. E o joio amassado faz veneno. Pão simboliza Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 15 diz: envia o seu mantimento à terra, a sua palavra velozmente. Envia o seu mandamento à terra e a sua palavra velozmente. Mandamento não fala da lei que foi dada, né? Que hoje em dia a lei está aí, tanto a lei do homem, mas a lei que nós cristãos seguimos é a palavra. Obedecemos a palavra e respeitamos a lei humana. Palavra é o pronunciamento. A Bíblia é veloz. Hebreus 4:12 diz, né? A Bíblia é viva, a Bíblia é eficaz, a Bíblia corta, a Bíblia é espada, a Bíblia faz cirurgia, a Bíblia vê pensamento, a Bíblia toca nos nossos sentimentos, a Bíblia nos ensina o caminho, como Marcos diz lá em Marcos 12, verso 24. Versículo 16. Ele espalha a neve como a lã e as tarde a geada como cinza. Então nós vamos para o versículo 17. Versículo 17. Ele lança o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Versículo 18. Manda a sua palavra e a geada derrete, faz soprar o vento. A Bíblia derrete o coração. Irmão, toda vez que nós pegamos na Bíblia para ler, eu sempre vou bater nessa tecla. Nós devemos ler a palavra de Deus contra nós mesmos. Porque em primeiro lugar, a Bíblia tem que fazer o efeito em você. Ela tem que te mudar. Versículo 20. Mostrou a sua palavra a Jacó, as suas leis e decretos a Israel. Jacó, que outrora viveu uma vida de engano, Deus muda o nome dele para Jael. Israel era povo de Deus. A Bíblia nos apresenta quem é o Deus que muda a história e abre a nossa visão espiritual. E o versículo 20, para nós encerrarmos esse estudo com chave de ouro. Não fez assim a nenhuma outra nação. Elas não conhecem a sua lei. Louvai o Senhor. Vemos aqui que no versículo 20, algumas nações estavam ignorantes. Devemos parar de ser ignorantes para Deus. A lei de Deus, a palavra de Deus, os seus mandamentos é dado, irmão, para quem é filho. Então, fechamos aqui, irmão, mas um estudo com a chave de ouro. Que Deus possa abençoar a sua vida. E quando os irmãos estiverem orando, não esquece de mim nas vossas orações. Amém? Paz do Senhor Jesus e tenha um ótimo dia.